Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I'm going where the Tudo começou com um sonho na década de 60. Um sonho difícil, mas não impossível de mudar. Mudar as pessoas, sua maneira de ser e de pensar, de amar. Um sonho de mudar o próprio mundo e os que criaram esse sonho se chamavam hippies. Stay along the summer breeze and skip it over the ocean like a storm. Whoa, 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 whoa. O movimento surgiu na cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, na década de 60. Eles pregavam o amor livre, o respeito à natureza, ao pacifismo e a uma vida mais simples, sem preocupações consumistas. Igualmente, utilizavam o consumo de drogas a fim de abrir a mente e ser mais criativos. Foi herdeiro da cultura beat americana, mas foram mais além de uma escola literária e criaram um estilo de vida próprio. Não demorou para que os jovens americanos, desiludidos pelo que acontecia na Guerra do Vietnã, sentirem-se atraídos pelo discurso de paz e amor e faça amor, não faça a guerra. Por esta razão, o movimento hippie encaixa-se na vertente da contracultura, cuja escuta da cultura dominante. Ainda acreditavam que o consumo de drogas alucinógenas abria a mente às novas possibilidades criativas. Vestiam-se de forma oposta à moda vigente, com calças e blusas largas, artigos de estampas florais, faixas nos cabelos e o uso de barbas grandes para os homens. If you're going to San Francisco, summertime will be a loving there. Summertime will be a loving there. O movimento hippie no Brasil corresponde com o período de ditadura militar. Isso torna o movimento um alvo dos militares e bastante criticado pela sociedade como um todo. A sua face mais visível é o tropicalismo, que mistura vários princípios hippies, porém interpretados para a realidade brasileira. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos abrindo nesse instante a finalíssima do terceiro Festival da Música Popular Brasileira.
Assim, temos nomes como Gilberto Gil e Caetano Veloso reivindicado uma nova forma de fazer música e letras cheias de simbologias. Enfim, toda a TV Record deu o melhor do seu esforço para que pudéssemos, nesta noite, encerrar o festival, o acontecimento máximo da música popular em nossa terra. E em todo o tempo, nosso trabalho teve como objetivo principal o de obter a sua atenção e o seu... O sorvete é morango, é vermelho. Oi, girando e a rosa é vermelha. Oi, girando, girando, é vermelha. Oi, girando, girando. Olha a faca, olha! Em 1967, a música Domingo no Parque, que Gilberto Gil cantou com a participação dos Mutantes, ficou em segundo lugar no terceiro Festival de Música Popular Brasileira. O festival foi o ponto de partida para o movimento artístico chamado Tropicalismo, que Gilberto Gil participou junto com Caetano Veloso, Torquato Neto, Tom Zé, Rogério Durati, entre outros. O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe, e o tropicalismo não existe mais como movimento. Sim, convidei os Mutantes e nós cantamos minha música Domingo no Parque. E me lembro que no primeiro lugar desse evento ficou a música de Ponteiro, que Edu Lobo, na verdade, cantou com companhia. E a gente ficou em segundo. O movimento tropicalista era uma época em que o movimento hippie também estava em grande ascensão nos Estados Unidos. E nós fomos os grandes propulsores. Nós somos deveras um expoente naquela época. Nós tínhamos características marcantes, onde nossas roupas naquela época, a roupa que nós usávamos, elas expressavam bastante como nós pensávamos, como nós agimos, o que nós achamos de ruim no governo, e nós tínhamos esse modelo para nos expressar. Eram roupas coloridas, eram jeitos e formas de andar, músicas criadas, os cabelos ao vento, tudo. Tinha uma expressão única, uma expressão feita para que nós pudéssemos nos rebelar, não diretamente contra o governo totalmente opressor, mas de forma indireta e com grande sede de vontade para conseguir melhorar aquele caos. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. O movimento tropicalista foi considerado subversivo pela ditadura militar e Gilberto Gil foi preso junto com Caetano Veloso. Em 1969, os dois foram exilados para a Inglaterra. Nesse mesmo ano foi lançado Gilberto Gil, onde se destacou a música Aquele Abraço. Naquela época também, nós tínhamos uma resposta muito forte, mas também muito branda ao governo. Nós, a partir do movimento Power Flower, chamado assim, nos discursos hippies dos norte-americanos, nós conseguimos incorporar isso na nossa ditadura, uma ditadura que foi apanhada por cima de nós de uma forma única. Quando nós tínhamos manifestações, levantes populares e lutas, de fato, diretas ou indiretas, contra esse governo, nós sempre éramos respondidos de forma grosseira, onde a força era usada de níveis extremos, sem medida de limites. E nós sempre correspondíamos isso com verbos, com frases, com poesias. Quando nós éramos surpreendidos com armas e com intolerância de todas as formas possíveis, nós olhávamos para os policiais, para os soldados que estavam ali para nos oprimir,
e lhes oferecemos uma flor, uma rosa, pois o símbolo da resistência jamais será força contra força. O diálogo, a livre vontade e expressão sempre vencerá no final. E é isso que nós pregávamos, e é isso que nós queríamos no fim. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely in land, and land is lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know, no one here to say hello. No embalo desse negócio, o Gil e eu fomos presos em dezembro de 68. E depois, poucas semanas depois do AI-5. E fomos presos, ficamos 2 meses na cadeia aqui no Rio. Fomos presos em São Paulo, mas eles nos trouxeram imediatamente para o Rio. Nos prenderam em nossas casas em São Paulo, trouxeram para o Rio, puseram numa prisão militar, depois transferiram para outra. E nós ficamos 2 meses aqui nessa prisão e depois eles nos levaram, depois de 2 meses, num avião da FAB para Salvador, onde a gente ficou numa espécie de, o que eles chamavam de confinamento. A gente não podia sair de Salvador, tinha que se apresentar todos os dias a um coronel, que era o chefe da Polícia Federal na Bahia, Coronel Luiz Arthur, e nós nos reportávamos a ele todos os dias, tínhamos que assinar e não podíamos sair do perímetro urbano da cidade de Salvador. Isso durou 4 meses. O Gil ficou pleiteando uma solução para o nosso caso, porque a gente tão pouco podia trabalhar, dar entrevistas, nada, e ele tinha 2 filhas para criar. Já era casado, tinha 2 filhas. Eu era casado, mas não tinha filho. E ele então achava que a gente pleiteou com o coronel, olha, a gente não tem como viver. Aí o coronel disse, não, isso está errado, eu vou ficar pedindo lá em Brasília e no Rio para resolverem a situação de vocês. Então eles resolveram da seguinte maneira, exilando a gente, pedindo a gente para sair. Na verdade, eles prepararam todos os nossos documentos para viajar para fora e nos puseram dentro do avião. Eu fui posto fisicamente dentro do avião por agente da Polícia Federal com a frase, não volte. Se voltar, entregue-se imediatamente à Polícia Federal para nos poupar o trabalho de lhe procurar por um dia. Eu entrei e fui para a Europa assim, com o Gil. E, quer dizer, eu com Dedé, Gil com Sandra, a mulher dele. O tropicalismo foi muito importante no sentido em que serviu para modernizar a música brasileira, incorporando e desenvolvendo novos padrões estéticos. Neste sentido, foi um movimento cultural revolucionário, embora muito criticado no período. Influenciou as gerações musicais brasileiras nas décadas seguintes.